necessita de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Ele é Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. E temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti. E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Ele a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, cante isso. Ele tem poder e tem poder pra salvar,
vencer. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu naquela cruz, Pai. Obrigado porque foi pago um alto preço, Pai, para que hoje nós possamos proclamar e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, como filhos amados, Pai. Obrigado, Senhor, por essa grande salvação que aconteceu em nossas vidas, Senhor, por essa resposta divina à humanidade, Pai, o teu sacrifício na cruz, Pai. Nós somos gratos, Senhor, por essa resposta aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, queridos. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. A vontade de ficar adorando ao Senhor, né? Ficar louvando ao Senhor. Mas a palavra também é uma adoração ao Senhor, né? Ouvir a palavra, praticar a palavra também é um ato de adoração a Deus. Amém. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui nessa igreja, né? Eu já ministrei aqui 3 anos atrás, num dia o Verbo da Vida de Missões também, né? Então, só está vindo um missionário por aqui. Mas que bênção, foi 3 anos atrás, e é uma alegria estar aqui, né? Ver que tanto que cresceu essa igreja, né? Ver o avanço que aconteceu. Alegra de fato o meu coração, né? De estar aqui e vendo esse avanço, né? Aquele tempo parece que era só uma amostra do que Deus iria fazer, e é só o começo ainda. Amém. Então é uma grande alegria. Fábio está aqui também, né? Fábio é um amigo, é um irmão, né? E é meu chefe também. Então é uma alegria estar aqui e um privilégio. Amém, meus irmãos. Então meu nome é Alberto, né? Eu estou em Caxias do Sul há 13 anos. Eu aceitei Jesus em 2013 e nesse mesmo ano eu senti no coração, né? Deus moveu coisas para mim vir para Caxias do Sul. Eu não conhecia o Verbo da Vida, eu aceitei Jesus em outro ministério. E quando eu cheguei em Caxias do Sul, meu antigo pastor ele já percebeu uma chamada de Deus para a minha vida, né? E ele falou: começa um trabalho aí, faz algo na sua casa, convida pessoas, né? E eu sabia que era uma direção de Deus, eu vim para trabalhar, mas também eu sabia que tinha algo envolvido ao meu propósito, ao meu chamado. E eu comecei a me reunir, fazer pequenas reuniões, pequenos grupos na minha casa ou na casa de outras pessoas, né, com outros conhecidos. E aquele grupo foi crescendo que já tinha 30 pessoas, né? E aí esse meu pastor lá do Ceará, ele disse: não, vou enviar um casal aí para assumir esse povo e abrir uma igreja, né? E eu disse: amém, manda. E esse casal veio, né, e eles ficaram um período, mas eles não se adaptaram à cidade, não se adaptaram ao clima. E o Verbo da Vida começou em 2013, em Caxias do Sul, no mesmo ano que eu vim para cá, né? E esse casal falou o seguinte: olha, a gente não vai ficar aqui, mas eu vi que tem uma igreja que eu conheço, que é o Verbo da Vida, que está começando, e vocês podem ir para lá, né, congregarem lá, já que eu não tinha capacidade de assumir uma liderança, eu era novo convertido, tinha um coração obediente, né, mas não tinha ainda capacidade para liderar aquilo. E aí fui conhecer o Verbo da Vida e eu entendi: esse é o meu lugar, esse é um lugar de crescimento, né? Em 2014 eu conheci o Verbo da Vida e eu estou há 12 anos lá e sou da primeira turma do Rema, né? A primeira turma que teve do Rema, sou da turma pioneira, né? Eu e o pastor Fábio fomos colegas da escola de ministros também, né, que teve em 2024. Então a gente está avançando, amém? É um privilégio, só Deus faz dessas coisas. Sabe, quando a gente se submete à vontade de Deus, ao propósito de Deus para as nossas vidas, Ele move coisas. Sabe, eu sou do interior do Ceará e eu sou do interior do interior. Se você olhar o lugar que eu nasci, tu vai dizer: poderá alguma coisa boa sair daí? Porque de fato, mas sabe, Deus ele move coisas, amém? Quando a gente se entrega para Ele, quando a gente coloca o coração nele, Deus ele faz coisas que a gente não pode imaginar. E às vezes tu pode dizer: ah, mas é um preço tão alto, tá longe da família, tá longe de casa. Sabe, eu estaria arrependido se eu tivesse ficado lá, porque eu sabia que tinha algo maior para a minha vida, amém? E é exatamente sobre isso que eu quero falar. O tema dessa mensagem, né? Você pode ser a resposta de Deus para alguém, para um lugar, para um povo, para uma nação. Você pode ser a resposta de Deus para a sua família. Você pode ser a resposta de Deus para a sua igreja. Você pode ser a resposta de Deus no seu trabalho. Aonde você estiver, você pode ser a resposta de Deus. Amém? E sabe, nós sabemos que a maior resposta de Deus para a humanidade foi Jesus.
E Jesus, ele foi uma resposta. Ele se colocou à disposição. E ele foi uma resposta para aquilo que nós precisávamos. Nós precisávamos de um Salvador. Alguém que pagasse o preço pelos nossos pecados. E Jesus decidiu ser uma resposta. Amém. Eu falo muito amém, então você vai me ajudando aí. E sabe, para que essa palavra, para que esse fruto que Jesus fez chegasse até nós, foi necessário homens serem respostas também. Assim como foi falado, o apóstolo Bud, né, que decidiu vir dos Estados Unidos em 1983, né, ele era um caminhoneiro, um homem simples, digamos que um homem comum, mas um homem obediente. E uma das frases dele, que ele falava é a seguinte: eu vou fazer, eu irei para onde o Senhor quer que eu vá, e eu farei tudo que o Senhor quiser que eu faça. Sabe, essa é uma oração perigosa. E esse homem, ele aceitou Jesus e ele falava o seguinte: no dia que eu aceitar Jesus, eu vou ser um cristão verdadeiro. E eu nunca vou voltar para trás. Ele era um homem firme, convicto. Eu não conhecia ele pessoalmente, ele faleceu em 2013. Mas se você puder ver ministrações, ele era um homem muito firme, muito convicto daquilo que ele acreditava, muito sério, né? Ele era contra atrasos. Se alguém chegasse atrasado, ele já dava um puxão de orelha ali. E uma certa vez ele falou para um irmão, chegou atrasado, e disse: imagina se Deus se atrasa contigo. Então o apóstolo Bud, ele era um homem simples, e ele veio, né? Eu fico imaginando, eu acho que ele não tinha dimensão talvez do que Deus iria fazer, né? Um caminhoneiro dos Estados Unidos, ele recebeu a direção de vir para o Brasil, e ele foi falar com o fundador do Rema, e o Kenneth Hagin orientou ele: faça o Rema e depois vá para o Brasil, né? A palavra que ele tinha era: vá para o Brasil e ensine fé, liberte o meu povo com a palavra da fé e o amor. E hoje, querido, esse homem, quando ele veio primeiro no Paraná, ficou em São Paulo, e tinha algo no coração dele sobre o Nordeste, e ele foi para Campina Grande, né, onde hoje é a sede do nosso ministério. E hoje são mais de 530 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Agora imagina um homem que resolveu viver o seu propósito. Um homem que decidiu ser uma resposta. E hoje nós estamos sendo alcançados por alguém que decidiu ser uma resposta. Amém. Essa palavra nos alcançou por um homem, um caminhoneiro dos Estados Unidos, um homem simples, comum. E hoje nós estamos aqui, né, pregando através do ministério dele, recebendo a palavra de Deus através do ministério dele, uma palavra que nos alcançou, que nos tocou. Eu sou muito grato por essa palavra. Essa palavra me transformou. Amém. Você é grato por essa palavra? Você é grato por esse ministério? Você é grato por essa igreja, Verbo da Vida? Amém? E aprove a Deus, né, o apóstolo Bud vir para o Brasil, mas também aprove a Deus o pastor Silvio vir para Caxias do Sul, né, e começar a pregar a palavra da fé, abrir uma igreja, começar um trabalho. Aprove a Deus o pastor Fábio vir para Flores da Cunha, alguém que decidiu ser uma resposta. Amém? Essas são pessoas que nos inspiram, é alguém que decide ser uma resposta. Você está pronto para ser uma resposta? Aleluia! Glória a Deus. E a visão desse ministério é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Talvez você pode dizer assim: mas isso é para quem tem um chamado, isso é para quem é ministro, ou isso é para um profeta, para um pastor. Eu vou te mostrar que não. Hoje eu vou te dar um ministério, ou revelar o ministério que você já tem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 17 ao 20. Vai projetar aqui ou vai o pessoal abrir? 2 Coríntios 5, 17 ao 20, se você quiser ler, quiser abrir aí. E assim, versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber,
que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Agora, o versículo 18, eu quero reler novamente. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga, eu tenho um ministério da reconciliação. Então você pode ter uma resposta, meu irmão. Esse ministério pertence a todo aquele que é filho de Deus. Todo aquele que tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você pode ser uma resposta aonde você estiver, porque você tem um ministério. Amém? O ministério da reconciliação, de trazer pessoas para Jesus, de resgatar pessoas do inferno, de trazer pessoas do império das trevas para o reino do Filho amado. Você tem um ministério, você pode ser uma resposta. Sabe, não se limite, você pode sim ser uma resposta. Aleluia, glória a Deus. Sabe, descubra mesmo o seu campo missionário. Eu sei que esse é um dia especial para os missionários, né, que estão no campo, né, que estão em vários lugares. Mas sabe, existe um campo missionário para cada um de nós. Muitas vezes nós não precisamos sair da nossa cidade. Não precisamos ir para outro lugar. O campo missionário pode ser o nosso trabalho. O nosso campo missionário pode ser a nossa família. Nós sabemos que todo mundo tem familiar que ainda não aceitou Jesus. Ou a sua família toda é crente. Então existe um campo missionário para a gente explorar. Existe algo para a gente fazer. A nossa igreja também é um campo missionário. Existe lugar, existe obras para a gente fazer dentro da igreja. Existe algo para a gente servir aqui dentro. Quando você está servindo aqui, você está sendo resposta. Quando você se coloca à disposição do seu pastor, você está sendo resposta. Resposta às orações dele. Aleluia. Glória a Deus. Está um silêncio aí, mas amém. Eu creio que você está recebendo alguma coisa. Sabe, o primeiro ponto para vocês terem uma resposta, você tem que ser uma bênção. Não adianta, se você não for uma bênção aqui perto, tu não vai ser uma bênção longe. O primeiro fato que você de fato a primeira qualidade para você ser uma resposta, você tem que ser uma bênção onde você está. Você tem que ser uma bênção. Sabe, eu gosto daquela palavra de Abraão, quando Deus falou com Abraão e chamou ele de fato para uma missão. Em Gênesis 12, 1 e 3, se você puder abrir aí. Gênesis 12, do 1 ao 3. Disse assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, o chamado de Abraão era para ser uma resposta. Mas antes de ser uma resposta, Deus falou: seja uma bênção. Amém. Antes de você ser uma resposta, tem que ser uma bênção, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, existia uma missão para Abraão. Ele tinha que ter uma resposta. Hoje a bênção de Abraão nos toca através de Cristo Jesus, mas porque Abraão decidiu ser uma resposta. Mas antes disso, Deus falou para ele: seja uma bênção. Seja uma bênção. Como é que nós somos na nossa família? Nós somos uma bênção na nossa família? Como é que nós somos uma bênção no nosso trabalho? Será que a partir do momento que nós saímos do nosso trabalho, nossos colegas vão dar glória a Deus porque você saiu? Ou você está servindo um departamento aqui na igreja e de alguma forma você saiu desse departamento e o líder deu graças a Deus que você saiu? Ou vai sentir a sua falta? Então, o primeiro ponto para você ser uma resposta, você tem que ser uma bênção. Aonde você estiver. Aleluia. Sabe, meu irmão, muitas vezes tem gente que é tão empolgada: eu quero ir para Campina Grande fazer a escola de missões, eu quero ir para a África pregar.
Mas se você não é uma bênção aqui, meu irmão, não adianta. Tu não vai ser uma bênção lá. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu gosto daquela passagem que diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E muitas vezes eu achei que essa passagem era só para um favor de Deus sobre a minha vida. Mas não é só isso. Se bondade está me seguindo todos os dias, eu tenho a obrigação de espalhar a bondade por onde eu for. Eu tenho que ser bom com as pessoas por onde eu for. Se essa bondade e essa misericórdia estão comigo, eu tenho que praticar isso com as pessoas também. Aleluia. Existe um livro chamado 12 Maneiras de Ser uma Bênção na Igreja. Eu indico você a ler esse livro. São 12 maneiras de ser uma bênção na igreja. Uma vez eu dei esse livro de presente para um pastor amigo meu. Ele não é do Verbo da Vida. Ele gostou tanto desse livro que no próximo culto ele ministrou o culto, foi 12 temas. As 12 maneiras de ser uma bênção na igreja. Acho que deu umas 2 horas de mensagem. Mas esse livro ele fala o seguinte: quando eu chego em uma igreja, eu não devo perguntar o que é que essa igreja tem para me oferecer. A minha pergunta deve ser: como eu posso contribuir com essa igreja? Como eu posso contribuir com o avanço dessa igreja nessa cidade? Muda totalmente o nosso pensamento. Amém? Aleluia. Então, queridos, seja uma bênção. Se você quer ser uma resposta de Deus para as pessoas, se você quer ser uma resposta para onde você chegar, sabe, a minha oração é: Senhor, aonde eu estiver, que as pessoas percebam a Tua bênção, que as pessoas recebam da Tua bondade, que as pessoas percebam a Tua presença. Amém. Essa deve ser a nossa resposta também. Não ser aquele crente chato, mas ser aquele crente que ama as pessoas, que quer que Deus transforme a vida das pessoas. Aleluia. Sabe, faça a diferença onde você estiver, e as pessoas vão começar a te respeitar. Eu lembro que quando eu me converti, logo eu vim embora para cá, e depois de uns anos eu voltei para visitar minha família, né? E todo mundo já sabia que eu ministrava, que eu, né, fazia parte da liderança da igreja. E quando eu voltei lá, parte da minha família não era crente. Ia ter um almoço, né, na reunião de família, e alguns tios meus queriam beber bebida alcoólica, né, que é o costume deles. E alguém que eu não esperava que falasse: não, hoje não vai ter bebida, porque o pastor está aí. Amém. Sabe, a gente, não estou me vangloriando, mas a gente tem que estar no nível de ser bênção, de fazer a diferença, ao ponto das pessoas terem um impacto, ao ponto das pessoas perceberem: não, existe alguém que está querendo fazer as coisas certas, existe alguém que mudou, que tem um estilo de vida diferente. Aleluia, glória a Deus. Está recebendo alguma coisa, meu irmão? Outro ponto importante para você ser uma bênção, ser uma resposta, é: não se apoie em seu próprio entendimento. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Provérbios 3, do 5 ao 8, eu queria que você abrisse aí também. Provérbios 3, do 5 ao 8. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para seu corpo e refrigério para os seus ossos. Mas o versículo 5 ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Sabe, para nós sermos uma resposta de Deus, nós precisamos confiar no Senhor e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Não andar no natural, mas andar conectado com a vontade de Deus. Andar conectado com aquilo que Ele quer fazer através de nós. Sabe, eu vou fazer 3 perguntas aqui. Quantos creem que Deus é poderoso? Amém?
Quantos creem que Deus é poderoso na sua vida? E quantos creem que Deus é poderoso na sua vida hoje? Amém. Glória a Deus. Então, esse é o nosso posicionamento. Deus, Ele é poderoso na nossa vida hoje, agora. E nós devemos confiar nele e não no nosso próprio entendimento. Aleluia. Sabe, ontem eu estava no GC Transcultural, né, lá na nossa igreja, que tem pessoas de vários países, tem venezuelano, equatoriano, tem da Guatemala, de Honduras também tem gente, e tem eu cearense lá também, meu pai Ceará. As pessoas, no primeiro dia que eu cheguei lá, as pessoas achavam que eu era árabe, não sei porquê. E sabe, um dos pontos que eles estavam me falando é que eles, não, como a gente vem de fora, a gente tem que trabalhar o dobro, né, para poder que a gente comece a nossa vida do zero. É diferente de quem já está aqui, de quem nasceu aqui, está construindo. Então, muitas vezes a gente sobrecarrega, a gente tem que trabalhar em 2 lugares, a gente tem que fazer mais do que quem já está aqui, né? Porque eles estão começando de fato a vida do zero, vieram de outro país, vieram de outro local, né? E eu conversei com eles, e eu disse, eu creio que Deus pode fazer você prosperar em um único lugar que você está trabalhando. Eu creio que não vai precisar você se sobrecarregar tanto, ou você ir pelo seu próprio entendimento, que você tenha que ter 2 trabalhos. É lícito você ter 2 trabalhos por um propósito, por um tempo. Mas eu creio que é lícito você trabalhar em um lugar e você ter tempo com Deus, você ter tempo com a sua família. Amém? Isso é confiar em Deus, não no seu próprio entendimento, não na sua própria força, mas crer que Deus pode prosperar você em um único lugar. Ele não precisa de muita coisa não para prosperar você. Precisa de fé. Se você tiver fé e estiver trabalhando, Deus vai te ajudar. Amém? Mas sabe, não confie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Então, para nós termos uma resposta, existe esse nível de confiança em Deus. Como é que o missionário sai dos Estados Unidos para cá? Ele chegou aqui, o apóstolo Bud, ele tinha $400, uma Bíblia e uma sacola com papel higiênico, que era para as necessidades, né, caso eles precisassem. Sem saber português. Isso é totalmente fora do nosso entendimento, mas é totalmente dentro da confiança em Deus, de que Deus estava conduzindo ele. Então, para nós termos resposta, é necessário esse nível de confiança em Deus. Amém. Aleluia. E Deus cuida. O Camilo ontem estava me falando, nosso irmão lá da igreja, ele falou que estava indo para uma viagem, e ele é coordenador, né, das farmácias São João, e ele estava indo para outra cidade, demitir um gerente de uma farmácia. E ele disse que já estava orando, Senhor, que seja coisa tranquila, que aquele homem não fique bravo, que não dê confusão, né? E ele contando que na viagem o carro furou o pneu, e era um carro da locadora, né, que é para a empresa, e ele foi olhar, não tinha chave de roda. E ele começou a orar, e ele disse, Senhor, manda uma pessoa para me ajudar, Senhor, me ajuda, manda uma pessoa, eu sei que o Senhor cuida de mim. E ele dava com a mão e passava várias pessoas, e teve uma hora que um carro passou por ele, e parou lá na frente, deu a volta, e quando chegou lá, eu disse, como eu posso te ajudar? E ele disse, não, eu só quero a chave de roda para trocar aqui. E o cara falou o seguinte, você não vai tocar em nada, eu vou trocar o pneu, porque foi Deus que mandou eu aqui. Olha o nível de confiança e olha o nível de cuidado de Deus. Amém. Isso só acontece com quem confia em Deus. O homem nem era crente, ele disse, rapaz, eu senti no meu coração, Deus falando comigo, vai lá e ajuda ele. Amém. Então esse é o nível de confiança que a gente precisa ter para sermos uma resposta para Deus. Não adianta a gente querer ser uma resposta se a gente não confia. É necessário esse nível de confiança no Senhor. Aleluia. Sabe, teve em 2023, eu tinha ido para um culto de manhã, e lá na igreja, e quando eu cheguei em casa, eu ainda tinha que fazer comida, fazer almoço, e eu falei assim, Senhor, o Senhor poderia usar uma família para me abençoar, um almoço. Rapaz, acho que não deu 5 minutos, meu telefone tocou.
E era o pastor Márcio, e ele falou assim: Alberto, você já almoçou? Eu falei: rapaz, ainda não, mas acho que agora eu vou. Você está onde? Eu disse: não, estou em casa, estou passando aí para te buscar, você vem almoçar aqui com a gente. Amém. E quando eu cheguei lá, eles contando: não, Marina estava fazendo a comida e ela falou que o Espírito Santo falou com ela: chama o Alberto. Amém. Então esse é o nível de confiança que nós devemos ter em Deus, de que Ele cuida das nossas vidas. Mas isso só acontece quando a gente não confia no nosso próprio entendimento. A gente confia no Senhor. Esteja conectado com Ele. Aleluia. Ele é a provisão que a gente precisa. Sabe, existem homens de Deus que eles foram respostas para outras pessoas. E ser resposta exige esse nível de obediência, de entrega e de confiança. Neemias, ele largou tudo. Ele estava trabalhando com seu pai e chegou o profeta e disse: seu chamado é esse. Lançou a capa sobre ele e ele rapidamente abandonou aquilo que ele estava fazendo. E ele decidiu confiar inteiramente no que Deus estava chamando ele. Não é Neemias, estou confundindo os profetas. É Eliseu. Eu vou falar de Neemias também. Mas Eliseu, gente, perdão. Mas Eliseu, ele teve esse nível de confiança, ao ponto que Eliseu, ele fez o dobro de milagres que Elias fez, que era o seu, digamos, líder, né? O seu mentor ali. Então aquele homem abandonou tudo. Na verdade, a gente diz muitas vezes, né, que a gente abre mão de tudo pelo Evangelho, né? A gente larga tudo pelo Evangelho. Mas eu tenho um pensamento totalmente diferente disso. Eu acho que a gente larga o nada e abraça o tudo, porque Jesus é tudo para nós. Amém? Jesus é tudo para nós. Sem Ele nada podemos fazer, a Bíblia diz. Então quando a gente se entrega para Jesus, a gente está se entregando para o tudo. A Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Aleluia. Glória a Deus. Assim como Neemias também, né? Ele estava com o rei, ele era o copeiro do rei, ele tinha uma vida confortável, mas ele tinha uma missão. Ele viu que tinha uma necessidade e ele se colocou num lugar de resposta. Eu preciso ter uma resposta para o meu povo. E ele encontrou favor diante do rei e voltou para Israel e levantou os muros, ergueu os muros novamente. Então aquele homem foi uma resposta. Nível de confiança em Deus muito grande. As pessoas vinham querendo atrapalhar, o inimigo queria atrapalhar ali a construção dos muros. E Neemias dizia: eu não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. Amém? Sabe, eu declaro isso sobre a sua vida, que você não vai parar, porque você está fazendo uma grande obra. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para completar. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de uma passagem do apóstolo Paulo em Atos 20, versículo 35, que ele fala assim, a gente usa muito essa passagem sobre dízimos e ofertas, que melhor é dar do que receber. Mas se a gente olhar o contexto dessa passagem, Paulo estava se despedindo da igreja de Éfeso, indo para outra viagem missionária. E Paulo, ele fala para os irmãos que nunca mais eles iriam ver ele. E aqueles irmãos começam a chorar, começam a clamar, né, ali pela vida de Paulo. Mas Paulo era tão convicto de ser uma resposta, ele entendeu: eu sou uma resposta aqui nesse lugar, mas a minha missão continua e eu preciso ir para outro lugar. Amém? Então isso é um nível de confiança muito grande também. Muitas vezes tem coisas que a gente deve deixar, coisas emocionais muitas vezes. Se você olhar, Paulo poderia: cara, essa igreja me ama, esse povo me ama, olha o choro desse povo porque eu estou partindo, eu vou ficar aqui, eu vou sofrer em outro lugar. Mas Paulo tinha que ser resposta em outros lugares. A missão dele não parava ali. Aleluia. Então, esse é o nível de confiança que precisamos. Quando eu vim embora para o Rio Grande do Sul, meus irmãos, tudo era diferente, assim. É no mesmo país, mas é uma cultura totalmente diferente, né? De norte a sul, é um contraste muito grande. E o apóstolo Bud, ele tinha mais dinheiro do que eu quando veio dos Estados Unidos. Ele tinha $400, eu acho que eu tinha R$300.
Mas eu me agarrei em uma palavra. Eu falei, Senhor, eu quero uma palavra. Eu vou para aquele lugar, mas eu quero uma palavra. Porque quando o momento estiver difícil, eu vou me agarrar a essa palavra. Amém. E Deus me deu uma palavra, Isaías 41:10, que Ele diz que Ele não me solta, que Ele cuida de mim, que nada vai faltar. Sabe, quando a coisa aperta aqui nesse lugar, eu digo, Senhor, eu tenho uma palavra. Amém. De que nada vai faltar. De que o Senhor cuida de mim. Que o Senhor me guarda com a sua destra poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Então, repita comigo. Eu sou uma bênção. E eu confio no Senhor. Por isso eu sou uma resposta. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente quer uma resposta de Deus, né? Mas que tal nós sermos a resposta de Deus? Isso muda totalmente o jogo. Isso muda totalmente a percepção de nós sermos uma bênção, de nós sermos uma resposta para as pessoas. Aleluia. E eu vou por último ponto. Que você pode ser uma resposta também orando. Hoje o tema desse ano, né? Missões começam e continuam com oração. Então você pode ser uma resposta para alguém orando. Sabia que o fato de nós estarmos aqui hoje, alguém orou por nós? Antes de nós conhecermos Jesus, alguém intercedeu pela nossa vida. E de alguma forma, essa oração nos alcançou e nós fomos atraídos pelo Senhor. Alguém decidiu ser uma resposta. Alguém decidiu se colocar na brecha. Sabe, quando a pessoa diz que está orando por mim, eu entendo, essa pessoa está me amando. Amém. Essa acho que é uma das maiores declarações de amor da vida de alguém, é dizer, eu estou orando por você. Acho que esse é o melhor presente que a gente pode receber, alguém está dizendo, eu estou orando por você. Aleluia. Seja uma resposta orando. Aleluia. Sabe, nós vamos ver 2 exemplos de pessoas que oraram aqui na Bíblia. O primeiro deles é Ananias orando por Paulo. Saulo na época, né? Em Atos 9, do 1 ao 19. Se você puder abrir, a gente não vai ler todo, eu vou ler só alguns. Está aparecendo aqui. Tá? Atos 9, do 1 ao 19. Eu vou ler alguns versículos aqui para você. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então a gente conhece a história aqui do apóstolo Paulo, né? A conversão de Paulo. Ele era um perseguidor da igreja, ele matava crente mesmo, né? Ele era um cara que ele achava que ele era uma resposta, mas só que era uma resposta errada, né? Paulo era um cara que ele fazia as coisas achando que estava fazendo a coisa certa. E ele estava perseguindo a igreja. Ele era totalmente fiel, né, aos ensinamentos que ele tinha recebido desde criança. E aquilo para ele era blasfêmia, o evangelho sendo pregado. E Paulo era um perseguidor da igreja, né? A gente já conhece a história de Paulo. Mas sabemos que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E Paulo, ele ficou ali por 3 dias sem enxergar, né? No versículo 7 diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8 diz: então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Versículo 10: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando.
numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Amém? Então Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha só, né? Jesus estava chamando Ananias. Ananias, você é a resposta. Você é a resposta para a vida de Saulo. Você é a resposta para esse homem. E no versículo 15 diz: mas o Senhor disse: Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Aleluia! Sei que a leitura ficou um pouquinho extensa, mas é para a gente ler a Bíblia mesmo, amém? A gente está pregando aqui a Bíblia, a gente, talvez durante a semana foi tão corrido, você nem teve tempo de ler a Bíblia. Você está lendo aqui comigo, então está tudo certo. Mas o que é interessante que nós podemos ver aqui é que Saulo foi uma resposta. Saulo, ele foi uma resposta. Ele ficou intimidado, Ananias, estou confundindo o nome dos homens. Ananias foi uma resposta para Paulo. Sabe, Ananias, ele era um homem simples. Ananias não era um homem dos 12 discípulos. Ele era só um homem disposto. Ele era só um homem obediente. Não existe o Evangelho segundo Ananias. Não existe uma carta que Ananias escreveu. Ele só foi a resposta para alcançar Paulo, um homem que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. Ele se colocou numa resposta de orar por alguém. Ele foi lá e impôs as mãos. Aleluia! Glória a Deus. Olha o galardão desse homem, porque ele decidiu ser uma resposta. Ele decidiu ser uma resposta. Sabe, você não precisa fazer muita coisa. Você precisa ser obediente e conectado com aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Eu acho engraçado que ele chegou e ele já diz assim: irmão Saulo, ou Saulo, irmão. Sabe, ele não estava mais vendo um perseguidor ali. Ele estava vendo um construtor. Ele estava vendo alguém que era um grande pregador, um grande profeta, um apóstolo do que Deus, para os gentios, para o que Deus queria fazer. Aleluia! Glória a Deus! Para finalizar, mais um exemplo aqui sobre alguém que se colocou na brecha e foi uma resposta em oração. Diz assim no Daniel, no versículo 1, eu vou ler para você, não precisa abrir. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas, com jejum, vestindo de pano de saco e sentado na cinza. Sabe, Daniel, ele viu uma oportunidade. Ele leu as cartas do profeta Jeremias e ele disse: existe um tempo determinado para esse povo. E ele se colocou na brecha. Ele foi uma resposta. E ele orou pelo seu povo. Ele orou por uma nação. E aquela nação foi tocada pelo Senhor. Nós precisamos ir na Bíblia e orar. O que é que o Senhor está dizendo a respeito da minha cidade? O que é que o Senhor está dizendo a respeito desse povo? E chamar a existência esse templo. E chamar a existência em oração. Ele não estava simplesmente orando pelo povo, por ele. Ele estava orando por uma nação. Ele estava orando para que algo mudasse, para que aquele tempo determinado por Deus se cumprisse. Então aquele homem foi uma resposta de Deus em oração. Foi uma resposta para um povo orando. Muitas vezes a gente não vai fazer missões, mas a gente pode orar pelos missionários. Amém. Às vezes a gente não vai pastorear uma igreja, mas a gente pode orar pelo pastor.
Você pode ser a resposta de Deus orando pela sua família, pelo seu pastor, pela sua igreja, pelos líderes dessa igreja. Você já colocou os líderes dessa igreja em oração? Você já orou pela vida deles? Pela vida dos pastores? Ou quando nós vamos orar, olhamos simplesmente para nós? Olhamos para as nossas necessidades, para aquilo que não está acontecendo ou deixando de acontecer. Eu quero dizer, quando você se coloca em um lugar de respostas, as respostas da sua vida vai chegar. Amém? Assim foi com o Jó. Jó, ele orou pelos seus amigos. Se a gente lê todo o livro de Jó, os amigos de Jó só atrapalharam Jó. Eu li esses dias o livro de Jó e os amigos dele só falavam bobagem. A situação de Jó já era difícil e os amigos dele só pioravam. Mas Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orou pelos seus amigos. E Deus mudou a sorte de Jó. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 20 de Daniel, de capítulo 9, eu vou ler para você também. Ele recebe a resposta. Ele diz assim: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Olha só que poderoso, querido. Um homem que decidiu ser uma resposta. O anjo recebeu uma ordem: vá rapidamente. Chegou voando. Porque aquele homem decidiu ser uma resposta para aquela nação. Sabe, nós temos orado pelo Brasil. É muito fácil a gente reclamar do nosso país. É muito fácil a gente reclamar do nosso estado, da nossa região. Mas e orar? E interceder pelas lideranças? E se colocar de fato em um lugar de resposta? Aleluia. Glória a Deus. Um silêncio aqui ensurdecedor. Mas eu creio que Deus está nos levando para um bom lugar, amém? Eu creio que Deus está nos levando a um novo nível. Sabe, querido, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos nessa região por acaso, nesse tempo, nessa geração por acaso. Deus nos escolheu para estarmos aqui nesse tempo, para ser uma resposta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria indicar um livro, que esse livro se chama Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. É um livro maravilhoso. E você vai entender como ser uma resposta. Tem uma frase que eu escrevi aqui, de um livro que eu li, não é desse livro, eu vou ler outra frase desse livro, que diz assim: o local secreto de oração, ou o lugar secreto de oração, é mais importante que o palácio do governo, é mais influente que a ONU e pode realizar mais feitos que todos os ditadores do mundo reunidos. Aleluia! Um lugar secreto de oração pode fazer toda a diferença. Pode mudar situações, pode mudar realidades. Aleluia! Glória a Deus. Para finalizar, eu vou ler essa frase aqui. O que acontece em sua vida no presente, quer seja algo bom ou ruim, resulta de suas orações, ou da falta delas. O que acontece no futuro é resultado de sua vida atual de oração. Aleluia. Sabe, essa é uma reflexão que fica para as nossas vidas. Nós estamos orando no nosso futuro.
Nós estamos declarando como vai ser o nosso futuro. Sabia que o que estamos vivendo hoje é o resultado do que oramos no passado? Ou não oramos? Aleluia, fica de pé. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, eu tenho orado bastante sobre isso, sobre ser uma resposta. E eu falo com o Senhor e eu digo, Senhor, eu não quero estar aqui perdendo tempo. Assim como o apóstolo Paulo, ele falou, eu não quero ser como alguém que dá murros no ar. Alguém que perde tempo. Meu Deus. Mas alguém que acerta o alvo daquilo que Deus quer fazer. Amém. Glória a Deus. Você não está aqui, como eu já falei, você não está aqui nessa igreja por acaso. Deus te atraiu para esse lugar. Deus te atraiu para esse tempo para você estar aqui. Não é simplesmente uma igreja nova que chegou em Flores da Cunha. Mas é o evangelho se achegando com mais força ainda nesse lugar. Uma igreja que chegou para somar, para ser uma resposta. Diga comigo, eu sou uma resposta para o que Deus quer fazer nessa cidade. Aleluia, Deus pegou suas palavras. Amém? Amém? Você está convicto mesmo disso? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por corações, Pai, avivados no Senhor, Pai. Eu oro por mentes cativas à obediência de Cristo nesse lugar, Pai. E eu oro por um avivamento nos meus irmãos, Pai. Eu oro para que os olhos do coração deles sejam abertos, sejam iluminados, Pai. No pleno conhecimento do Senhor, com o espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Para que eles entendam, Pai, o propósito para a vida deles, Pai. Para que eles entendam, Pai, o que o Senhor quer fazer através deles, Pai. Eu oro, Senhor, por um discernimento maior, por clareza no Espírito, Senhor. Eu declaro surpresas divinas, Pai. E de fato, respostas chegando, Pai. Respostas chegando na vida deles, Pai. De como eles terem uma resposta também pessoal na vida deles, Pai. Aquilo que eles têm buscado, têm orado. Eu declaro, Senhor, um tempo de cumprimento de promessas, Pai. Sobre pessoas nesse lugar, Pai. Sobre essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai. Por esse povo, Pai. Em nome de Jesus. Tu és bom, Pai. Aleluia. Amém.